Nós vamos discorrer por alguns textos ao longo dessa mensagem e entender algumas palavras que aparecem nesses textos. E o título dessa mensagem é Colocando Ordem na Desordem. Colocando ordem na desordem. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse breve texto nos traz muitas coisas à tona que merecem a nossa atenção e reflexão. Em primeiro lugar, o poder do Deus soberano, o Todo-Poderoso, que do nada Ele fez tudo, Ele fez todas as coisas. Outra coisa muito importante de se notar nesse texto, e continuando até mesmo os próximos versículos, porque é uma história que você conhece, é interessante de se notar as etapas da obra de Deus. As etapas da obra de Deus. Mesmo após a criação do mundo, é generalizado o caos. O texto diz assim que era a terra sem forma e vazia, e que trevas, escuridão, cobriam a face do abismo. O caos, onde um dos significados no dicionário para essa palavra caos é desordem. Então, se você abrir um dicionário, uma das palavras para poder explicar o que é caos é desordem. Esse caos, essa desordem, a partir da ótica humana, ela é um motivo de desespero. Basta olharmos e vivenciarmos, de refletir de como temos vivenciado o que tem acontecido nesses dias. A partir da ótica humana, é motivo de desespero. Já a partir da ótica de Deus, é uma obra incompleta. O Senhor começou algo, mas Ele está trabalhando. É uma obra incompleta que requer o cuidado divino. É uma oportunidade para o milagre, o caos, a desordem. Uma oportunidade para ter forma. No caos estão os elementos da receita de Deus. Os ingredientes para um produto final. Nos quais, misturados através das etapas, se dá o milagre da ordem. Deus estabelece a ordem, cessando toda e qualquer desordem. Cessando todo e qualquer caos. Um outro ponto interessante a refletirmos é o mistério da mecânica do milagre. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pairava sobre as águas. E então esse Espírito de Deus, ele opera o grande milagre da ordem, mas a partir da palavra. Se observarmos no versículo 3, esse milagre da ordem ele se sucedeu, ele aconteceu a partir da palavra. Disse Deus: haja luz. E então houve a luz. Foi a palavra que trouxe a ordem criadora. Tudo que existe à nossa volta foi constituído pela palavra de Deus. Por isso que essa mesma palavra nos chama à reverência. Nós precisamos ser reverentes diante dessa palavra. Como você tem vivido? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como, meu irmão, você tem ouvido a palavra de Deus?
é por meio dela que o mundo e as pessoas levam jeito, tomam forma. É por meio dessa palavra. E talvez você é fruto dessa palavra que trouxe forma, que trouxe ordem ao seu estilo de vida. Eu quero ler um outro texto que ele vai complementar esse primeiro texto que lemos, que encontra-se em Mateus capítulo 8, versículo 5. E nós vamos ler até o versículo de número 13. Mateus 8, do versículo 5 até o versículo de número 13. Que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Meu amado irmão, você não precisa mais do que uma palavra. Deus fez grandes coisas e que fogem à nossa compreensão, que fogem totalmente ao nosso entendimento. Salomão disse certa vez: Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. E para alguém que é controlador, para alguém que é impaciente, para alguém que é ansioso, como muitos de nós, é uma tortura estar alheio à compreensão do trabalhar de Deus. Porque tudo que nós vamos fazer, tudo que pedem para a gente fazer, nós fazemos uma pergunta: por quê? Para quê? Nós queremos entender tudo, mas nós não conseguimos e nem podemos compreender o trabalhar de Deus. Nós não conseguimos e nem podemos compreender os desígnios de Deus. Eles fogem à nossa compreensão. Nós simplesmente precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos simplesmente ter os nossos corações na palavra de Deus. Então, meu querido, e por falar em caos e milagre, vamos ver um outro episódio, um outro texto, muito parecido com esse de Gênesis. Sim, muito parecido, e você vai entender. Quando nós formos ler, você vai entender essa linha de raciocínio. Eu convido você a abrir agora em Lucas, capítulo 1, versículo 26, e nós vamos ler até o versículo 35. Lucas 1, do 26 até o 35. Que diz assim, ó: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia,
a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Meus queridos, aqui novamente nós nos deparamos com o caos. O mundo estava em plena desordem decorrente do pecado adâmico. E novamente havia trevas que cobriam um abismo que separava o homem de Deus. E o único jeito para recolocar ordem no mundo, e não sendo através do sacrifício de animaizinhos, algo paliativo, nós vemos as etapas que, por mais que o mundo carecia, e por muito tempo que pessoas estavam desesperadas e oprimidas pelo pecado, e eles precisavam muito de um Salvador, esse teria que ter um período normal de gestação. 9 meses. 9 meses no ventre da escolhida por Deus. Para crescer, tempo para chegar à maturidade, tempo para poder assumir o seu papel como um legítimo judeu, tempo para concluir a missão que lhe foi designada, e que cessaria todo e qualquer caos. Mas observe que, para acontecer tudo isso, houve uma submissão ao tempo de Deus. Teve um progresso, algo que foi contínuo, que foi crescendo para poder ser estabelecido. 9 meses de gestação, depois muito tempo como criança, como toda e qualquer criança, como você foi um dia, até chegar o dia de assumir o seu papel para resolver o problema da humanidade. E isso é muito significante em nossas vidas no que tange a comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo para o processo de Deus nas nossas vidas. Há um tempo para a situação que nós estamos vivendo nesse presente momento. E na nossa dependência com Deus, nós descobrimos, chegamos à realidade de que não somos nós que controlamos esse tempo. Não somos nós que dizemos, o tempo é agora. Mas nós estamos submissos a esse tempo. Nós estamos na dependência do nosso Deus. Nesse processo do trabalhar dele, se é que enxergamos, nós vemos apenas os elementos de uma receita e nós nada conhecemos acerca do produto final. Este encontra-se totalmente nas mãos de Deus, já que é Ele que está preparando, providenciando um lindo e maravilhoso amanhã, que é o produto final. Nós estamos vivendo nesse tempo como se fôssemos os ingredientes da receita de Deus. E Deus, através da nossa vida, através desse tempo, através de todas essas situações, Ele está preparando esse produto final. E para isso, é imprescindível exercermos fé.
nós precisamos ter fé. Reforço, Deus continua no controle. Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o seu poder. Deus continua no controle de todas as coisas. E o Espírito de Deus que se moveu sobre a face da terra, que se moveu sobre a face das águas na terra, então nesse texto nós descobrimos que ele estava lá fazendo uma situação maravilhosa, concebendo o Filho de Deus no útero de uma virgem. E esse mesmo Deus, ele continua a se mover hoje, na história, nas nossas vidas, nos nossos corações, no ajuntamento do povo de Deus e até mesmo no distanciamento do povo de Deus. Porque nesse momento, talvez de maneira física estamos distantes, mas pode ser que nunca estivemos tão unidos como nesse tempo, realizando milagres semelhantes e mantendo o mesmo mistério, porque foge e fugirá sempre a nossa compreensão, o nosso entendimento. Meu amado, eu não sei se você considera uma desordem o tempo que você está vivendo. Diante dessa pandemia, sim, eu considero uma desordem. Novamente, uma desordem. E o Deus que colocou ordem no caos, nas duas vezes que se deparou com ele, continua colocando ordem quando alguém se entrega, se lança nas suas mãos, se prostra na tua presença, a dependência dele. Esse Deus continua trazendo ordem aos caos que se estabelece na nossa vida, no nosso coração, na nossa emoção, nos nossos sentimentos. Esse Deus continua trazendo ordem. Ele continua colocando ordem quando um povo que se chama pelo seu nome se volta em oração, a fim de clamar por um milagre e se submetendo, de fato, ao trabalhar e às etapas dele na nossa vida. E pela sua palavra de ordem, nós podemos ter a certeza, a convicção, como diz lá em Filipenses 1, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Em meio às etapas, no momento é proposto um distanciamento. Tempo de rever os conceitos. Tempo de sair do piloto automático, que talvez era o cenário que nos encontrávamos. Indo, vindo, fazendo, comendo, exercendo, vivendo, mas no piloto automático. É tempo de colocar vida nos nossos momentos. É tempo, como diz lá em Eclesiastes, que eu nunca entendi e agora faz muito sentido isso. Tempo de afastar-se de abraçar. De valorizar pela falta e ausência, coisa que estávamos acostumados. Talvez nós estávamos tão acostumados à igreja, ao culto, que talvez a gente podia se dar ao luxo de dizer, hoje eu vou, hoje eu não vou. E talvez a gente, nesse momento de falta, de escassez, a gente está dando valor mais em algumas coisas. É tempo de que possamos valorizar, rever os nossos conceitos para valorizarmos ainda mais o ajuntamento. Tempo de valorizarmos ainda mais a nossa família. Tempo de valorizarmos ainda mais o exercício da nossa vocação, o nosso dom, o serviço em algum ministério, o serviço à humanidade. Mas, meu querido, partindo para encerrarmos essa reflexão, lembre-se sempre que o caos é oportunidade para o agir de Deus em nossas vidas e até mesmo nesse mundo. Confiemos a Ele as nossas causas e nos alegremos com a provisão desse Deus que não desampara todos aqueles que a Ele recorrem.
e que nos alimentemos sempre da palavra de Deus, sabendo que o poder do Senhor é manifesto através dessa palavra e que essa possa trazer reverência aos nossos corações. Com a palavra cessou o caos. Com a palavra cessou o caos também que separava o homem de Deus. Com a palavra o Senhor continua colocando ordem nas nossas vidas, no caos que venhamos a vivenciar. Ele é o Deus da ordem. Com a palavra, hoje Ele fala ao seu coração e que você tenha ouvidos para ouvi-lo. Entregue-se a Ele hoje. Amém?